Olá, muito bem. Então, agora nós vamos ver nesse vídeo todas as, na verdade, como que o mercado de auditoria interna está hoje no país, tá? Então, todas as oportunidades, como é que está se movimentando o mercado, o que que você tem de portas abertas. Então, nós vamos ver a partir desse vídeo, tá? Então, eu quero te mostrar, de repente, para você que é um profissional que tem intenções de seguir uma carreira de auditoria interna, o que que você pode aproveitar, como você pode se inserir nesse mercado, quais são as exigências que um profissional de auditoria interna tem e principalmente também os benefícios que um profissional nessa carreira de auditoria interna vai obter. Então, como é que a gente pode analisar aqui o profissional? Através de 3 pontos. Vou mostrar para você como está o cenário atual do mercado, tá? Quais os principais benefícios que um auditor interno tem, um profissional de auditoria, e o que é exigido do profissional. Tá? Então, para você ter aí uma clara ideia do que tem, do que abrange esse mercado. Como é que está o cenário, então, do mercado de auditoria interna no país? Eu andei pesquisando um pouco há um tempo atrás e encontrei artigos interessantíssimos que apontavam a auditoria interna como uma das 5 principais carreiras em ascensão até 2018. Né? Então, a gente tem um mercado aí que está crescendo muito, as empresas estão enxergando grande importância na auditoria interna, tá? Para melhorar a sua segurança, para melhorar os seus controles, para, enfim, agregar mais valor ao negócio. Então, por isso que isso tudo acaba fazendo com que a auditoria interna salte lá para estar entre as 5 principais carreiras em ascensão nos próximos anos. Só aí você já pode ver e ter uma ideia da importância que tem esse mercado, né, da importância que tem um profissional de auditoria interna. A gente tem também alguns dados que diz que existem, só para você ter noção do tamanho desse mercado de auditoria interna, existem cerca de 45 mil profissionais, juntando todas as esferas públicas e privadas, né, todo tipo de empresa. Hoje a gente teria 45 mil profissionais de auditoria no país. Né? Ele é uma profissão que acaba envolvendo aí não só profissionais da área de contábeis, mas também existem profissionais que são da área de engenharia, da área de direito, da área de TI, dependendo muito do ramo da empresa, o profissional de auditoria interna acaba sendo um especialista naquele ramo da empresa, né? no ramo que a empresa está inserida. Mas, digamos que a maioria dos profissionais eles acabam sendo da área contábil, porque o profissional da área contábil ele carrega consigo um conhecimento administrativo, contábil, financeiro, que é muito bem visto pelas empresas. Então, esse conhecimento das demonstrações todo é importantíssimo para uma empresa e acaba sendo o maior número de profissionais de auditoria interna acabam sendo os contadores. Ao contrário do que, na verdade não é bem ao contrário, mas como eu mostrei para você no outro vídeo, em auditoria externa, que você obrigatoriamente teria que ser um bacharel em contábeis, ser formado em contabilidade, para ser um auditor interno, você não tem essa obrigação de ser contador. Tá? Você não tem, você sendo de outra profissão, como um administrador, como essas outras que eu citei, você tem sim a possibilidade de se tornar um auditor interno. Mas é claro que as empresas elas buscam muito mais pelos profissionais que são de contábeis, tá? Que são de contabilidade, são da área de contabilidade. Então, só para deixar bem claro o que pode limitar um pouco ou não o seu ingresso nessa área. Tá? Então, a gente tem também o cenário de auditoria tem mostrado uma migração muito grande de contadores, tá? Contadores que trabalham, enfim, em empresas, trabalham em escritórios ou têm o seu próprio negócio. E eu posso estar falando para você também, você provavelmente pode ser um contador que trabalha em uma empresa, trabalha em um escritório, você pode ter, de repente, um funcionário que
está trabalhando numa área no financeiro, de alguma empresa, enfim, você pode ser um desse profissional e pode estar migrando para a área de auditoria interna. Então isso é o que está acontecendo atualmente. Muitos contadores estão migrando para a área de auditoria interna, buscando posições desafiadoras, né, e ganhos atrativos. Então a área de auditoria interna tem ganhos que são bem atrativos, tá, no mercado geral ele é muito mais atrativo em relação a outras atividades, e também existem muitas posições desafiadoras. Por exemplo, você assumir cargos de gestão dentro de pequenas, de médias empresas, realmente traz muito interesse de pessoas, de profissionais, contadores atualmente. E outro ponto importantíssimo de se saber é que essa profissão de auditoria interna ela não é regulamentada no nosso país ainda, né? Então, por isso não existem cursos superiores na área. Você não vai ver uma faculdade de auditoria interna, você não vai ver cursos relacionados a isso, porque a profissão não é regulamentada. E por não ser regulamentada, você não tem nenhuma obrigação de registro, nenhuma obrigação de ser formado, por exemplo, na faculdade de Ciências Contábeis, porque não existe nenhuma regulamentação. A profissão ainda é muito recente, né? Ela tem evoluído muito recentemente, ela tem ganhado destaque, tem ganho destaque no cenário justamente por acontecimentos de fraudes, corrupções que agora estão aumentando, né? E todo esse pensamento de governança corporativa, controles internos, também tem ganho uma atenção especial das empresas. Tudo isso fez que saltasse, né, o interesse ou a importância, digamos, do auditor interno. Então, rápidos pontos são estes para você se inteirar um pouco do cenário atual nesse mercado de auditoria interna. Então você pode ver que existe uma oportunidade muito boa para você que quer entrar nessa área de auditoria interna e muitas vezes tem pensado só na externa, justamente por falta de conhecimento, né, de entendimento, o que é uma área, o que é outra. Mas eu te digo que a auditoria interna ela é muito importante, é um mercado vasto ainda, que tem muitas oportunidades para bastante profissionais, porque vai crescer ainda bastante, como eu citei lá no começo, até 2018 é uma das 5 principais carreiras em ascensão. Então é importante, é muito interessante e merece, com todo cuidado, um pensamento da sua parte, né? Um estudo da sua parte, se aprofundar nessa área para ver o que pode ser feito, né, de repente para ingressar na área de auditoria interna. Quais que são os benefícios, tá? Os benefícios que tem um auditor interno. Olha, eu particularmente, eu gosto, me chamou muito a atenção essa área, principalmente por esses benefícios, que seriam o quê? Então, um auditor interno ele tem uma posição estratégica e muito bem respeitada dentro de uma organização. Tá? Geralmente ele é um órgão de staff, né? Ou seja, um órgão de apoio. Então ele tem uma posição muito alta, muito estratégica dentro da empresa, porque ele responde diretamente ao alto escalão da organização. Tá? Então seu reporte direto a conselho de administração, ele responde à presidência de companhias, de médias, grandes empresas. Então a sua posição interna é muito estratégica e muito respeitada também. Então isso é uma vantagem, um benefício que eu acho muito interessante para você como profissional. A gente também tem o auditor interno como um benefício, é que ele vai adquirir uma visão macro do negócio. Tá? Por ele lidar com todas as áreas operacionais da empresa, ele acaba adquirindo um conhecimento profundo, né, justamente de cada uma dessas áreas que tem a organização. Então adquire ainda mais uma visão macro de todo o negócio. Então o potencial que um auditor interno acaba adquirindo é muito grande, porque ele lida com várias áreas, ele lida com os processos que cada área possui, como que as áreas estão interligadas, e isso lhe dá uma visão do todo. Então isso profissionalmente é interessantíssimo também. A auditoria interna
acima de tudo, ela é vista como uma aliada da empresa e não inimiga, não é fiscal. Tá? Ele é visto hoje justamente como um aliado. Tá? Então ele é um parceiro, é alguém que vai agregar valor. O auditor interno vai estar trabalhando para melhorar os controles internos, para garantir que as normas políticas internas da empresa sejam seguidas, sejam cumpridas. Então, dessa forma, a figura do auditor interno é um parceiro, tá? É um aliado da empresa, e não alguém que está ali para fiscalizar, para apontar somente os defeitos, os erros, as fraudes. Entendeu? Então isso já aliado à posição estratégica, né, torna o auditor interno muito importante dentro de uma organização. E claro, um dos mais interessantes pontos é justamente relacionado a salário, relacionado à remuneração, que ela é acima do mercado, ou digamos que é alcançado mais rápido o crescimento do que outras áreas. Então eu consegui pegar aqui uma média, mais ou menos, para você ter noção dos valores, tá, que se pagam hoje para os profissionais, de auditoria interna nas escalas. Tá? Então a gente tem aqui um profissional de auditoria interna ali com entre 2 e 3 anos de experiência, ele vai ter um salário que vai de R$ 2.500 a R$ 3.500. Tá razoável. Então com 2 anos e pouco, 3 anos, você pode estar ganhando aí já R$ 3.500 por mês. Tá? Que eu considero que é um valor razoável, né, pensando no pouco tempo, né, de experiência. Então, um profissional, quando ele atinge a casa dos 5 a 7 anos, seu salário já pode chegar até R$ 7.000. Então, um profissional que tem aí 6 anos de experiência em auditoria pode chegar a ganhar até R$ 7.000 por mês. Passando de 10 anos, né, ou seja, numa figura já de gerente de auditoria, ele pode chegar a ganhar R$ 13.000. E quando for um diretor, né, diretor de auditoria, já numa empresa de um porte considerável, ele pode ganhar R$ 30.000 mensais para mais. Tá? Então, eu acredito que essa remuneração do profissional de auditoria é muito vantajoso, é muito interessante se comparado com o restante. Né? Então, todos esses são os benefícios, tá? Além da remuneração, eu tive esses outros pontos que eu citei também, que eu acredito que são, só por si só, já são muito interessantes e muito atrativos para você que pensa em seguir uma carreira na área de auditoria interna. Mas nós temos também, é muito importante que a gente analise, a gente veja quais são as exigências, o que se espera de um profissional da auditoria interna, tá? E não só os benefícios. Por exemplo, o auditor interno ele precisa planejar todo o seu trabalho com base em gestão de riscos, tá? Com base na legislação do país e com base nas normas internacionais. Digo que esses 3 pontos acho que hoje são os mais importantes que um auditor interno deve prestar bastante atenção. E o auditor interno deve prestar atenção, que gestão de riscos. Se fala muito em riscos e as empresas estão cada vez mais interessadas em se prevenir, né, a identificar os seus riscos e trabalhar para que não aconteçam. Né? Então, a legislação do país também fica muito ligado nas normas, nos princípios, em tudo que rege, né, as leis que são aplicadas aqui dentro do país. E por último, todas as normas internacionais da profissão de auditoria interna também. O auditor interno ele precisa ter uma capacitação ou uma atualização constante. Tá? Ele precisa estar sempre atualizado nos seus conhecimentos, está sempre se renovando. Tá? E ele pode fazer isso através de cursos, através de treinamentos, através de buscar certificação internacional, que existem hoje aí. O Instituto dos Auditores Internos ele promove esses cursos todos de atualização, então o auditor interno é importante que esteja sempre afinado, sempre se atualizando no mercado para não ficar para trás, sempre prestar o seu serviço com qualidade. Então a gente tem, o auditor interno também precisa ter um pensamento de combate à corrupção.
Tá? Isso é uma ideia que se trabalha muito na área de auditoria interna e principalmente aqui no Brasil, que é o combate à corrupção. A gente tem aí até uma lei no Brasil, que é a Lei Anticorrupção, que é uma lei que faz com que as empresas respondam, enfim, que as empresas e os empresários respondam criminalmente por atos de corrupção. Né? Então é importantíssimo que a auditoria interna trabalhe com esse pensamento de antifraude, anticorrupção. A gente também precisa que o auditor interno tenha um amplo conhecimento do ambiente interno da empresa, bem como os riscos que existem no negócio. Por isso que em muitos casos o auditor interno, até pela falta de mão de obra, ele acaba sendo selecionado no meio dos funcionários que da própria empresa. Então, às vezes, um próprio funcionário tem uma experiência, tem um tempo de casa e tem um conhecimento, de repente já é da área contábil, ele acaba se tornando um auditor interno justamente porque ele tem o conhecimento da empresa. E é imprescindível que o auditor interno conheça muito bem a empresa, conheça os processos, conheça as áreas, conheça os riscos do negócio. E ele precisa ter também domínio de TI. É importantíssimo que o auditor interno ele conheça tecnologia de informação. Quais são os riscos? O que precisa ser evitado na área de softwares, na área de hardware, na área de sistemas? Né? Tudo isso o auditor interno precisa ter um domínio. Como que ele extrai as informações, como que ele trata das informações, quais que são os riscos que envolvem todo esse processo de TI. Então, é importantíssimo que o auditor interno também tenha conhecimento na área de tecnologia de informação. E para encerrar, também a gente tem algumas habilidades que são muito importantes para o perfil de um profissional de auditoria interna. Você que pretende já entrar nesse mercado, virar um auditor interno, é importante que você conheça quais são essas habilidades, de repente já veja se você tem alguma, não tem alguma outra, deve melhorar uma habilidade X, né? Enfim, e digamos que o auditor interno ele precisa ser flexível, tá? Ele precisa ter uma flexibilidade para saber lidar com todas as situações em que ele vai se deparar. Ele precisa ser visionário, ele precisa ser muito comunicativo, porque ele vai lidar com várias áreas, vários níveis hierárquicos dentro da empresa. Ele precisa ter um espírito inovador, ter perspicácia, querendo ou não, empreendedorismo, porque ele empreende no seu próprio trabalho, tá? E trabalho em equipe, com certeza. Às vezes ele vai ter equipes, tá? Ele vai ter auditores trabalhando junto com ele, e ele vai precisar ter uma habilidade de liderança para comandar toda essa equipe. Então são algumas habilidades que eu julgo serem primordiais, serem necessárias para o perfil, para se formar o perfil de um auditor interno. Então, eu não preciso nem dizer mais muita coisa, você já pode ter aqui uma clara noção do mercado abrangente, exigente, que existe para atuação ou para ingresso de profissionais, que é o mercado da auditoria interna. Então eu espero que através desse vídeo você conseguiu, foi possível você conseguir ter uma noção um pouco mais clara do que envolve esse mercado, do que está aberto, do que pode ser investido, para você profissional aproveitar essas oportunidades e entrar no mercado de vez. Né? Então eu espero que realmente eu tenha te ajudado e gostaria muito que você pudesse continuar assistindo os outros vídeos, né? Aproveite para se inscrever no meu canal e qualquer dúvida, crítica, qualquer coisa que quiser escrever para mim, pode escrever que eu leio, respondo os e-mails na medida do possível. Então eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, você pode mandar um e-mail direto para mim que eu vou estar te respondendo. Então muito obrigado e até logo.